a partir desse momento, produzindo também para o YouTube, para que o vídeo fique eternizado aí na internet. Você pode enviar para a pessoa que você ama, você pode enviar para esse irmão que está a necessitar de algo da parte de Deus nesta manhã. Reflexão do dia. Reflexão do dia, a base da palavra de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. A temática desta palavra é a estratégia de guerra. Todos nós sabemos que nós estamos em guerra. Há uma guerra instaurada em alguns países e existe uma guerra no mundo político. Existe aquela guerra no futebol, você sabe. E a guerra das famílias, o inimigo tentando roubar a essência das famílias, é uma guerra. Existe uma guerra no contexto do trabalho. Você precisa todos os dias levantar cedo e todo dia é uma demanda diferente, é um trabalho, preocupações, filhos, netos, e tem que aconselhar todo mundo, tem que agasalhar as coisas, tem que pagar umas contas. É uma guerra para cobrir os compromissos em dia, quem gosta principalmente de andar com o nome limpo, e é uma guerra. Mas existe uma guerra que a gente não pode fugir dela, que é uma guerra chamada guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. E para a gente entender o versículo 12, a gente precisa voltar no 10. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Estou falando de guerra. A temática, a epígrafe, é a armadura de Deus. Vai pegando a visão. Fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vai vendo a forma que Deus nos alimenta nessa manhã, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu li o 10 e o 11, porque o 12 é o que é o mais famoso. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, etc. e tal. Mas para entender o 12, interpretando a hermenêutica prática, cirúrgica, procurando interpretar da maneira mais fiel que o Espírito Santo coloca no nosso coração, primeiro eu preciso entender que eu estou em uma guerra espiritual. O que acontece em minha volta, eu preciso entender que tenho a permissão de Deus, mas tem o dedo do inimigo. E ele veio fazer o quê? João 10:10. A Bíblia lá chama ele de ladrão. Roubar, ele veio matar e destruir. Olha as prerrogativas, e ele tem conseguido alcançar o seu êxito. Ele tem logrado êxito. Mas eu quero já declarar uma palavra profética na tua vida, que o Papai do Céu te esconda, que você esteja imune às ações do inimigo das nossas almas, do inimigo de Deus. Que você tenha esse sentimento, essa sensibilidade. E aqui eu entro na aplicação da palavra. Na aplicação da palavra. Porque se para vencer qualquer guerra aí fora, por exemplo, a guerra dos vendedores, há uma guerra, há uma competição. E o que é preciso fazer? Estratégia. Um tem uma estratégia de marketing melhor do que o outro e vence o melhor, irmão. Vence o que se esforça mais, o mais criativo, o mais inteligente, aquele que é mais expert no assunto. E aquele que é expert nas mídias, aqui na internet, ele está vendendo milhões. Enquanto alguém chora, outro vende lenço. Enquanto a pandemia deu um caldo em muita gente, teve gente que ficou rico, vendendo água de coco, vendendo insumos, fazendo qualquer coisa parecida. Quem trabalha com internet cresceu muito de dentro de casa. Enquanto alguém chorava, de fato, alguém resolveu vender lenço e ficou rico. Como é o nome disso? Estratégia. Então, para cada guerra existe uma estratégia. E na guerra espiritual não é diferente. Como é que a gente vai vencer essa guerra espiritual? Estratégia. Então, a primeira estratégia é discernir que não é pela força do braço, não é por força nem por violência. Não é falando. Se falar resolvesse, já tinha resolvido. Porque quantas vezes você já falou para o seu filho, para o cônjuge, para os pais, para quem quer que seja, e resolveu? Não. Pelo contrário, desgastou.
ficou mais difícil, esticou a corda. Cada vez mais a situação fica trincando, é delicado e está se tornando algo insustentável porque você está usando as armas erradas. A estratégia está errada. Qual é a estratégia, pastor? Guerra espiritual se vence com arma espiritual. E a primeira delas, a gente fala muito, e eu também ensino, prego isso, fala da palavra, fala do jejum, fala da oração, mas eu quero começar falando aqui sobre a vigilância. A vigilância é uma estratégia, é uma baita estratégia de guerra, e falando de guerra espiritual. Vigilante, que é para você não cometer o pecado de ação. Você vai vigiar para justamente não cair no laço, não morder a isca. O inimigo aprontou o estardalhaço e se você morder a isca, acabou. Ou seja, se você vingar aquele poste da internet, se você retribuir aquela fechada do trânsito com a buzina mais alta, mais enfadado, alguém chega e toca a sua ferida, te desrespeita, desrespeita a sua honra, desrespeita a sua família, desrespeita a sua liderança, desrespeita o seu pastorado. E a gente precisa vigiar, a estratégia para vencer, vigilância. Pega a visão nessa manhã de quarta-feira. Vigilância, porque primeiro, Deus não foge do controle de todas as coisas. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Se Deus viu, Deus permitiu. Se Deus permitiu, Deus está querendo ensinar algo. Deus está ensinando paciência, cautela, prudência, que não faz mal para ninguém. Deus está nos maturando. É a capacidade de permanecer resiliente, é a capacidade de apanhar e permanecer de pé. Foi criticado e permaneceu fazendo, trabalhando, focado. O nome disso é foco. Você está ali no objetivo. Você está ali possuído pelo sentimento que já conseguiu, que já foi, que fluiu. As pessoas que não têm esse entendimento, que não têm a estratégia da guerra, elas desistem na primeira crítica. Desistem na primeira vaia. Desistem na primeira decepção. Não, irmão, você não vai desistir, você vai continuar tentando. Você vai continuar perseverando. E a primeira estratégia é a vigilância. Vou falar da segunda estratégia. A segunda estratégia chama-se humildade. Eu quero ser bem prático, bem cirúrgico nessa estratégia de número 2. Vença a guerra na humildade. Primeiro porque a humildade precede a honra. A soberba precede a ruína. Deus jamais vai ficar do lado do arrogante, do egoísta, do egolatra, do nariz empinado, do besta, daquele que fala muito, daquele que fala alto, daquele que briga, que bate no peito, que quer arrasar com todos. Deus não fica do lado de gente assim. Sabe aonde Deus fica? Do lado dos humildes. Olha a figura da ovelha, que é a nossa figura como ovelhas de um sumo pastor. A ovelha é o quê? É humilde ou é arrogante? É humilde, é singela, é pura. A ovelha é plena. A ovelha, até para morrer, é em silêncio. É de maneira sábia. Então é uma estratégia para vencermos a guerra espiritual que estamos dentro dela. A vigilância, número 1. Número 2, humilhação. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. A humildade cabe em qualquer lugar. A humildade vai fazer você ficar tranquilo. A humildade vai fazer você esperar com paciência no Senhor. A humildade vai fazer você controlar o seu espírito. Eu via ontem a reflexão do doutor Helder Constâncio no Instagram. E ele fazia a citação do livro de Provérbios, que aquele que governa o seu espírito, que tem temperança, que tem domínio próprio, Salomão compara ele, é melhor ele que compara do que aquele que conquista uma cidade. E ali Deus falava comigo, doutor Helder. Uma estratégia da guerra espiritual que estamos a vivê-la. A humildade. A humildade precede a honra. A soberba precede a ruína. O céu é dos humildes. A humildade cabe em qualquer relacionamento. Ah, pastor, porque o meu casamento é isso e aquilo, está tóxico e tal. Vai pela humildade. Vai pela vigilância. A sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Pega a visão nessa manhã.
E eu termino. Me permita orar pela sua vida. Me permita concluir. Amanhã a gente continua falando dessas estratégias, falando dessa guerra espiritual. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E vamos juntos para o momento da oração da fé. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Paizinho querido, obrigado por esta oportunidade. Estamos em meio a esta guerra, mas o Senhor ministra essa palavra no nosso coração nessa manhã. A sermos vigilantes e humildes, para vencermos na vigilância e na humildade. É no local de trabalho, na escola, é diante desse professor que é cético ao evangelho, não acredita em Deus e quer que também não venhamos acreditar, mas nós vamos vencer na vigilância e na humildade. É esse casamento que está perto de trincar, de ruir, mas tu vai dar sabedoria para este homem, para esta mulher, para permanecer vigilantes e humildes. Seja qual for a demanda, a dificuldade, o desafio, que venhamos vencer na vigilância e na humildade. Coloca esse propósito no nosso coração, Senhor. Nos atenta para isso. Nos ajude nisto. Cobre com o teu sangue este irmão, esta irmã, no leito deste hospital.